Quando você faz um bate-papo, tá? E você sente... Já aconteceu de você sair de um bate-papo e falar, puta, eu poderia ter feito melhor. Puta, isso é a pior sensação que eu tenho, Poderia ter performado mais, não perguntei isso, não perguntei... Isso aconteceu algumas vezes. Assim. Com quem? Cara, a primeira vez foi com Paulo Cruz, se não me engano. A primeira vez, cara. Mas sempre tem um motivo externo, cara. Eu tava muito mal, cara. Muito mal. Familiar. Meu pai tava muito mal de saúde, tava pra morrer. Eu tava... Sabe quando você tá conversando e sua cabeça... Toda hora você tenta trazer pra conversa. E teve muitas vezes que ele tava falando, só que ele é professor, então ele fala bem pra caramba. Então foi muito tranquilo pra mim. A conversa rolou muito bem, então quem assiste adora. Mas eu sei que eu não tava totalmente lá, cara. Isso me dá uma... Tanto que eu chamei ele outra vez e foi maravilhoso, tal. Mas aquele dia foi um papo que não rolou. Outro também, com o Lioto também, eu não performei muito bem. Jura mesmo? Foi um puta papo. Puta, o Lioto tem um puta cara. Não, foi um puta papo legal. Mas, cara, sabe quando você fala, cara... Eu não busquei a conexão que eu sempre busquei. Eu não consegui achar a conexão que eu sempre consigo. Eu sempre acho um jeito de me conectar com o convidado de uma forma que o papo vai para lugares muito imprevisíveis. E a conversa dele, eu acho que foi o que todo mundo esperava, mas não foi nada além disso. Uhum. Tanto que a conversa é curta, é 1h30, se não me engano. Assim. Tá, entendi. E se eu me conectasse mais, mas aí foi erro meu mesmo na hora, assim. Não consegui. Uhum. Então tem esses dias assim que eu não consigo essa conexão. Entendi. E eu me cobro muito isso. E aí eu tento corrigir. A primeira vez que foi um político, o Dória foi o primeiro político grande assim que foi lá. E aí eu falei, cara, qual vai ser o meu jeito de bater papo com um político? Eu fui na mesma toada dos outros convidados. E com o Dória eu percebi que com o político eu precisava ser diferente. Entendeu? E aí a partir dele eu aprendi... Como assim? Okay. É diferente, porque se você leva de uma maneira normal, o cara te vai no sabonete só e não vai te respondendo. Se você... Se dá conta que é um político, o seu jeito de conversar é diferente. Uhum. Você volta nas perguntas, você tenta vir por outro lado. E nele eu fui num bate-papo normal, entendeu? E aí, a partir dele, as outras conversas foram muito mais legais. E eu consegui tirar muito mais coisa porque eu me liguei que com político tem que ser diferente do que com outro tipo de convidado. Tá. Ele tá lá vendendo uma imagem, ele quer voto, é outra coisa. E aí ficou meio... Você fala que ficou meio... Ficou engessado. Uma propaganda do cara durante... Propaganda sempre é. Se o político soubesse o quanto é bom ele em podcast, é uma puta propaganda pra ele. Sim. Falar livremente, contar a vida dele. Nunca ele vai ter essa chance em outro lugar. Sempre é propaganda pro cara. Tá. Só que no caso do Dória, certas coisas eu poderia ter falado mais, entendeu? Assim. A galera te cobrou isso? Cobram sempre, mesmo Política quando eu vou. política sempre quando eu vou. né? Mesmo quando eu mando bem, o pessoal cobra. Isso daí eu não tô acostumado. Mas tem uma cobrança da figura política que é foda, né? Porque tem um cara que tá assistindo porque fala... Porra. Não, o Dória foi o maior hate que eu tive em podcast foi com o Dória. E o teu erro foi não ter questionado certas questões que eram importantes? Não, eu perguntei do lance do vídeo dele, lá daquele vídeo que era ele ou não. Ele tava metendo um processo no Diogo no ar, eu pedi pra ele tirar, ele tirou e parou. Várias coisas assim, eu fui contundente. Só que a parte de projeto, a parte de vacina, foi muito professoral, não foi uma coisa de cutucar. E a partir dele eu já comecei a cutucar os outros, entendeu? E ele tá pra voltar lá e aí é outro papo, é diferente. Agora eu já sei como... Mas ele foi o primeiro, entendeu? Então eu tava ainda me ligando. As perguntas que a gente pegou foram muito perguntas só passando a mão nele, entendeu? Entendi. Porque o cara que tava na mesa também ainda não sabia. Porque é o que a gente faz. A gente nunca pega uma pergunta pra atacar o convidado. Só que com o político não. Tem que colocar ele pra responder coisa polêmica, né? Mas na pergunta... Você também pode colocar na boca do povo certas perguntas que você não precisa se comprometer também. Não, a gente não faz isso. Mas assim, se o cara faz uma pergunta... Não. Você não precisa esperar uma pergunta específica. Tipo assim, eu quero falar da pessoa que você deu um tiro na perna. Não, mas eu pergunto. Aí eu perguntaria. Hoje em dia eu pergunto. Alguém... Mas o que eu tô falando é que... eu não lembro quem que tava lá no... Acho que era o Mandíbula ainda que tava lá nos comentários lá, né? E aí... Ele já elimina as coisas muito agressivas. Mas com política eu percebi que eles até gostam quando são colocados na parede. Então você pode ir mais lá. Mas estão falando que você é 171 porque você fez isso. Você pode usar até esses termos que os caras estão acostumados para responder. Entendi. É uma liberdade que tem. Eu nunca iria por uma pergunta desse. Eu ia falar, cara, olha o jeito que você tá... Hoje em dia, fala, puta, pode falar que...
Pro Ciro. Ah, você é esquentado, não sei o quê, não sei... Eu perguntei pro Ciro, porra, cara, e esse seu gênio? O pessoal fala que você é esquentado, como vai ser se você... E o cara, na boa, se fosse o Dória, se ele fosse o primeiro, talvez eu não perguntaria isso pra ele, ficaria meio... Porra, o cara pode virar uma e mandar eu tomar no cu, entendeu? Entendi. Hoje em dia eu tô de boa, cara. Eu já tenho mais controle sobre Hoje em dia você sabe que se mandar tomar no cu, talvez seja até legal. É, exatamente. Manda tomar no cu. Manda tomar no Faz um cu em favor. rede nacional. É. Mas político eu aprendi como que fala com político já.